Boa noite para todo mundo. Primeiramente, queria pedir desculpa por esse horário tarde, mas enfim, sexta-feira é um dia conturbado para todas nós. Os meninos tiveram prova hoje, eu tive estágio, então a gente teve que me organizar. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre diuréticos. Pode passar, quem estiver apresentando, acho que é ele dele. Pode passar o slide, amigo. Então, a gente fez um pequeno sumário. Primeiro, eu vou falar das classes de diurético, depois a gente vai falar da importância dos diuréticos no tratamento da hipertensão e os efeitos adversos. Pode passar. Então, a gente tem 5 classes de diuréticos. E aí eu trouxe os mais famosos de cada um. Então, a gente tem inibidores da anidrase carbônica, que é a acetozolamida, os diuréticos osmóticos, que é o manitol, os diuréticos de alça, que pode ser furosemida, os tiazídicos, que é a hidroclorotiazida, é o mais famoso, inclusive tratamento primário para hipertensão, vocês vão ver daqui a pouco, e os diuréticos poupadores de potássio, sendo que estes podem ser tanto antagonistas competitivos da aldosterona, que seria o exemplo da espironolactona, tanto inibidores do canal de sódio, que seria a amilorida. Tá, mas o que eles fazem? Como é que eles agem? Pode passar. Então, eu trouxe esse esqueminha aqui clássico para todo mundo lembrar no quinto período como é que funciona, porque isso vai cair na prova. E cai bastante. Então, aqui a gente tem, basicamente, o glomérulo, né? Então, a gente tem aqui o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle descendente, a alça de Henle ascendente, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Cada diurético vai agir em uma parte da fisiologia renal. Então, por exemplo, o primeiro que a gente tem aqui seria a cetozolamida. Ela vai agir no túbulo contorcido proximal e ela vai inibir a anidrase carbônica. Tá, mas o que isso interessa para mim? O que é a anidrase carbônica, né? O que acontece? A anidrase carbônica, na verdade, é uma enzima que vai transformar o H2CO2 em prótons, né? Seria o caso o H+, e no bicarbonato. E aí, o que isso acontece? Quando eu faço isso, o mecanismo de ação seria basicamente isso. A gente vai inibir essa enzima, que está localizada intracelular, né, no citoplasma, e também na membrana apical do epitélio tubular proximal, do túbulo contorcido proximal, né? E aí, a anidrase carbônica, ela é responsável por catalisar a reação entre o gás carbônico e a água. E aí vai produzir aquela molécula que eu falei para vocês, H2CO3. E aí ela vai ionizar espontaneamente, como vocês sabem, é uma molécula instável, né? Ela vai ionizar espontaneamente em prótons, que seria o H+, e no bicarbonato. Só que, como é que ela vai agir? Ela vai diminuir a capacidade de troca entre sódio e próton, na bomba de prótons, né? E aí, com a presença desse diurético, que seria a cetozolamida, ela vai ter uma diurese leve. Então, assim, ela não é muito importante, mas ela existe, então é importante falar. Depois, a gente tem, na alça de Henle ascendente, os principais, né? A furosemida, que é muito falada. A furosemida vai ser importantíssima para a insuficiência cardíaca. Não sei se a LB chegou a aprofundar nisso, acho que a gente ficou só na hipertensão. Mas ela é muito importante para você tratar edema de uma forma geral. E na insuficiência cardíaca, principalmente descompensada, em que você tem o paciente com uma nasarca, né, com aquele edema difuso em todo o corpo, a furosemida é muito importante, porque ela vai causar uma diurese muito forte, vai sair muita água do seu corpo. E como é que ela vai agir? Ela vai inibir o cotransporte sódio, potássio, cloro. No caso, cloreto, né, porque é o I. E aí, esses fármacos vão ser os mais eficazes, porque justamente eles têm uma ação maior, entendeu? Então, a partir do momento que você inibe esse cotransporte de sódio, potássio, cloreto, a gente não tem reabsorção de eletrólitos e, por osmose, a gente também vai ter não vai ter mais a reabsorção de água, né? Porque ao invés de voltar para o sangue, eles vão ficar retidos ali no glomérulo e, a partir daí, vão ser excretados, conforme vai passando o tubo. Os tiazídicos, aliás, esse tiazídico aqui, a gente tem tiazídicos e tipo tiazídicos, mas na farmacologia, pelo menos na que a gente teve agora, a gente não fez essa distinção, a gente chamou tudo de tiazídico. Seria a hidroclorotiazida, né, o mais famoso, tratamento primário para hipertensão, a EB vai aprofundar sobre isso depois, e ela vai inibir a reabsorção de sódio e de cloreto, e aí vai agir da mesma forma, como vocês sabem, né, você tem diminuição da reabsorção desses eletrólitos, esses eletrólitos, por sua vez, vão diminuir a reabsorção de água. A partir do momento que você diminui a reabsorção de água, você tem maior excreção, né? Eles são bem eficazes, mas não são tanto quanto a furosemida, quanto os inibidores
né, do cotransporte de potássio, sódio, cloreto, que são da alça de Henle ascendente. Por isso que eles são usados para tratamento primário para hipertensão. Você tem uma diurese ali significativa, mas não tanto quanto, não tão exacerbada quanto o promovido pela furosemida. No túbulo coletor, no ducto coletor, a gente vai ter os poupadores de potássio. E por que a gente tem poupadores de potássio justamente nessa parte? Porque a gente não tem nenhuma bomba ali que vai fazer a reabsorção de potássio. Então, por isso que eles são muito importantes, a Tati vai falar bastante disso, para pacientes que já têm algum problema ali na calemia. Então, às vezes é importante a gente ter essa opção para não poder já piorar o paciente que já tem algum problema ali com potássio, né? Enfim, aí a gente tem a espironolactona, a amilorida e o trantereno. Qual a diferença de um para outro? A espironolactona, que para mim esse nome não deveria ser assim, porque eu acho muito difícil de falar, eu falo espironolactona, mas tudo bem. Ela vai ser um antagonista da aldosterona. Então, o que vai acontecer? A aldosterona, como vocês sabem, né, ela vai agir ali no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quem falou assim foi o Davi? Muito difícil de falar, cara. A gente tem que fazer uma aula só sobre fármacos que não deveriam ter esses nomes, pamoxilina. Mas, enfim, voltando. A aldosterona, ela vai ser ali parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que todo mundo sabe como funciona, né? Vai ser importante para... esqueci a palavra agora. Para o controle da pressão arterial. E aí, o que acontece? Os antagonistas da aldosterona, eles vão agir de que forma? A espironolactona, em específico, é um esteroide sintético e ela vai antagonizar esse hormônio no receptor intracelular citoplasmático. Então, ela vai inativar o receptor da aldosterona, impedindo, assim, né, que ela haja sobre o rim, que faça a reabsorção de água para aumentar a pressão arterial. Então, ela vai estimular. Normalmente, né, a aldosterona, ela vai estimular ali os locais de troca. No caso, como ela vai estar inibida, não vai haver esse local de troca, né, tanto de sódio quanto de potássio no ducto coletor. E aí você não vai ter essa reabsorção de água, então você vai ter maior diurese. O segundo, que é a amilorida e o trantereno, a gente não falou tanto desses nas aulas, então eu acredito que não sejam tão importantes, mas eles vão agir como praticamente todos os outros, vão bloquear a troca, né, de sódio por potássio. Então, a gente tem maior retenção de sódio, porque, como a gente sabe, eles são poupadores vai ter maior retenção de potássio, justamente por eles serem poupadores de potássio, e o sódio vai acabar ficando ali no ducto coletor, trazendo água com ele e estimulando a diurese. Então, é basicamente isso. A gente tem esses principais maior foco nos tiazídicos e na furosemida, né? Nos inibidores da alça de Henle descendente, que agem ali na alça de Henle descendente. Basicamente, os diuréticos, a gente vai falar bastante de hipertensão com eles e também de tratamento para edema. Tem outras funções também, como tratamento para glaucoma, diminuição da pressão intracraniana, mas, assim, na prática médica e no que a gente vê, e a princípio, para uma aula de liga, eu acredito que sejam as partes mais importantes: tratamento para hipertensão, que a LB vai falar e magnificamente bem, e insuficiência cardíaca, principalmente a descompensada, em que o paciente vai chegar com a anasar, que você vai precisar que aquilo ali se esvaia rápido, né? E aí você vai proferir uma furosemida, que é mais eficaz, que vai promover uma diurese maior do que, por exemplo, um tiazídico, que a gente usa na hipertensão de modo contínuo, controlado, né? Em relação à acetozolamida e à espironolactona, não são, assim, não acredito que tenham tanto enfoque quanto os outros, e em especial a espironolactona, que vai ser importante para pacientes que já têm ali um problema na calemia, né? Que não podem perder tanto potássio. Então, por isso que eles são poupadores de potássio e eles são, acredito que seja o maior diferencial deles em relação aos outros, porque no quesito de diurese eles não brilham tanto assim. Acho que é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Apresentei para vocês as classes, né? E agora a Libia vai falar da hipertensão. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me embananeia, porque são muitos eletrólitos, muitos cotransportes, e aí a gente fica confuso mesmo. Não, depois dessa super aula da Manu, ficou fácil para mim aqui, porque basicamente vou falar um pouco mais aprofundado do que ela já citou aqui para gente. Então, por que a gente trouxe ali os diuréticos, né? Eles têm um papel bem importante no tratamento da hipertensão. Eles também são usados, como a Manu já
já comentou, para outras fisiopatologias, por exemplo, na insuficiência cardíaca, eles podem ser utilizados para fazer essa redução de edema. Então, assim, eles são, a eficiência deles, o mecanismo de ação dos diuréticos está ali por trás dessa eliminação de sódio. Então, quanto mais capazes ali de eliminar esse sódio, de botar reter de alguma forma, e a gente vai ver ele, relembrar ali o que a Manu falou, as formas que a gente inibe essa reabsorção do sódio, mais eficientes eles vão ser. Então, a gente tem 3 tipos de diuréticos que são utilizados principalmente aí no tratamento para hipertensão. A gente tem, então, diuréticos de alta eficácia média e menor, e tudo isso é baseado na fração máxima de sódio excretada, que é esse FMS. Então, os diuréticos de alta eficácia vão ter uma fração máxima de sódio excretada maior do que 15%. Por isso que eles são o tratamento ali de escolha. Mas, além de a gente só pensar esse fármaco aqui, ele vai ser o mais eficiente, a gente tem que pensar em alguns outros critérios, né? Que eu botei aqui embaixo, que são as características de uma droga ideal. Ela tem que ser efetiva, como monoterapia, ela não pode ser tão custosa, você tem que pensar também no paciente, não adianta você prescrever uma droga que o paciente não vai conseguir comprar, tem que ter pouca interação com outros fármacos. A gente sabe também que diuréticos têm bastante interação com AINES, então tem que pensar em tudo isso na hora de prescrever. Então, tem que ser efetivo na redução da morbidade, para fazer sentido essa prescrição. Então, trouxe aqui os diuréticos de alta eficácia, são aqueles, então, que vão conseguir uma maior natriurese, vão conseguir eliminar mais sódio, mas a gente vai ver, e até como a Manu já explicou, o que o mecanismo deles implica na excreção de outros íons também. Então, no caso aqui dos de alta eficácia, a gente cita a furazemida, que está lá na posição ascendente medular da alça de Henle, que a Manu acabou de mostrar para a gente, e eles vão atuar inibindo o cotransporte de sódio, potássio e do íon cloreto. Então, se a gente olha nessa imagem aqui, eles aumentando bastante a excreção desses íons. E isso, assim, para a diurese é ótimo, mas depende do paciente que você está tratando. Não adianta eu prescrever furosemida e aí você vai deixar você pode deixar o seu paciente, se ele já tivesse algum problema ali de cálcio, com uma hipocalcemia, entendeu? Então, você tem que pensar em tudo isso na hora de fazer a prescrição. Para os diuréticos de eficácia média, a gente tem especialmente a hidroclorotiazida e a clortaridona. Eles também vão agir, como a Manu já falou lá atrás, na região cortical da alça ascendente e no túbulo contorcido distal. O mecanismo de ação dele é diminuir a reabsorção de sódio, e esse mecanismo é meio incerto, eu até procurei em outras bibliografias ver se falava alguma coisa, mas ainda não tem uma definição precisa, mas é ali naquele transporte de sódio cloreto. Então, é a mesma coisa aqui. A diferença entre a hidroclorotiazida com a furazemida é que aqui a gente não tem a excreção do cálcio, a gente tem uma retenção de cálcio. Então, isso aqui pode ser interessante ou não, dependendo do paciente que a gente está tratando. A eficácia dele é média, então varia de 5% a 10%, mas também é bastante utilizado por paciente hipertenso. E, por fim, tem os diuréticos de eficácia menor, tem agentes osmóticos, trouxe as imagens aqui para a gente ver que íons eles estão excretando. Então, para a gente ficar atento aqui na hora de fazer uma prescrição, ver como é que está o paciente, como é que está a função renal desse paciente, escrever um ou outro. Basicamente são essas as classes, a Manu já tinha falado bastante, explicado bem,
Então, vamos para a próxima fase, que a Tati vai falar um pouquinho para vocês dos efeitos. Efeitos da acidose metabólica um aumento do pH da urina. E eles também levam a um maior acúmulo de íons de hidrogênio no sangue, então vai gerar essa potassemia. É muito importante a gente falar que todos os diuréticos que vão atuar antes levar como e além disso, esses diuréticos também têm relação com a litíase renal, porque a alcalinização da urina, ela favorece a precipitação de sais de fosfato de cálcio, o que vai favorecer a formação de cálculos. Falando um pouquinho agora dos diuréticos osmóticos, eles podem levar a hipovolemia, hipopotassemia e alterações do equilíbrio ácido básico. Sobre os diuréticos de alça, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, ototoxicidade, uma palavra difícil de falar, alcalose hiperclorêmica e hiperlipidemia. Eles vão causar a hipopotassemia e a hiponatremia porque esses diuréticos eles vão inibir, como a Manu já falou, eles inibem o cotransportador de sódio, cloreto e potássio, então vão aumentar a excreção de sódio e de potássio. E eles também vão levar a hipomagnesemia e hipocalcemia, porque uma diferença de potencial transepitelial, e com isso vai tiazídicos, eles levam a hipovolemia, hipopotassemia, porque é uma situação desconfortável, realmente impacta muito na vida dos homens, porque causa disfunção erétil. A intolerância à glicose. Os tiazídicos eles não vão ser contraindicados para os diabéticos, mas eles podem gerar descompensação da diabetes em alguns pacientes. A hiponatremia ela é causada porque os tiazídicos eles vão inibir o transportador de sódio e cloreto, então vai aumentar a excreção de sódio. E também é importante falar da gota, porque os tiazídicos eles vão levar a hiperuricemia. Agora falando um pouquinho dos diuréticos poupadores de potássio, como a Manu já tinha dito, eles têm uma característica que é muito importante, que diferencia eles dos outros diuréticos, que é o fato deles causarem a hiperpotassemia. E aqui a gente separou, né, nos subtipos de diuréticos poupadores de potássio, que é antagonistas competitivos de aldosterona, eles vão causar hiperpotassemia, ginecomastia e impotência, e os inibidores dos canais de sódio, eles levam a hiperpotassemia. Agora, fala. Não, é para quando depois você terminar de falar, pode continuar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como essa hiperpotassemia ela é causada. Nos antagonistas competitivos da aldosterona, a gente tem que falar um pouquinho do papel da aldosterona. A Manu já falou um pouquinho, e eu vou só falar de novo sobre como é que ela funciona. A aldosterona ela vai se ligar aos receptores mineralocorticoides, que são intracelulares, e esses receptores eles vão influenciar, vão afetar a transcrição gênica de canais de sódio e canais de potássio que estão presentes no ducto coletor. Então, quando esses antagonistas competitivos de aldosterona, eles se ligam no receptor, eles vão competir com a aldosterona, e então vão diminuir a quantidade de canais de sódio e de canais de potássio no ducto coletor. Então, vai aumentar a reabsorção de potássio,
levando à hiperpotassemia, e eles vão aumentar também a excreção de sódio e também aumentar a excreção de água. Agora, sobre os inibidores dos canais de sódio, eles vão inibir os canais de sódio, né, aumentando a excreção de sódio e de água, e essa hiperpotassemia ela é gerada porque esses diuréticos eles vão aumentar, vão gerar uma hiperpolarização das membranas luminais do ducto coletor, e então vai facilitar a reabsorção de potássio. É isso, Manu, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só avisar aqui para o pessoal, os tiazídicos, como a Tati falou, né? Ela vai causar ali o aumento do cálcio, né? Foi do tiazídico que você falou, né? Não foi? Não, não, foi dos diuréticos não, foi de ânsia. do furosemida. Isso aí. Então, uma coisa que a nossa professora enfatizou bastante, que eu queria falar aqui também, é sobre o aumento do cálcio que esses diuréticos podem causar. No caso, seria a reabsorção de cálcio, né? Isso é importante também para pacientes que têm alguma deficiência nisso. Por exemplo, uma paciente com osteoporose, ela pode ter indicação de utilizar esse tipo de diurético para auxiliar na doença dela, né? Então, você estaria meio que matando 2 coelhos ali numa cajadada só. O que, se a gente for parar para pensar para pacientes idosos, que geralmente já têm hipertensão associada, principalmente se forem mulheres, associada a outras doenças, outras comorbidades, né? Então, você vai acabando unindo o útil ao agradável ali. Acho que só isso que eu queria acrescentar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, acho que foi bem sucinta. Enfim, os diuréticos não são um assunto que a gente possa ficar estendendo muito. Talvez numa próxima aula, se a gente for falar especificamente de tratamento da hipertensão, para a gente associar as outras classes, explicar como que o diurético vai ajudar junto. Mas acho que foi, espero que vocês tenham gostado. E, enfim, foi isso. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Não, é isso, gente. Era mais para ter um panorama geral, um remember, 20 minutinhos de aula e é isso. Não esqueçam de preencher a presença, tá ali no chat. E é isso, galera. Boa noite para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Gente. Obrigado. Que agradeço.